Onde a gente tá, amiga? Here we are, no de cara. Com elas. Engasgada. Bom, hoje a gente vai falar de um caos que aconteceu da Kylie Jenner. Que ela esteve no desfile de Jean Paul Gaultier, aonde a dita cuja aconteceu. O que aconteceu com ela? Ela teve um acontecimento e ela apareceu no desfile de Jean Paul Gaultier e ela apareceu com um edema pálpebro-malar, correto? Sim. Ela apareceu com um edema. O que é isso? Ela tava com um inchaço nessa região aqui, da pálpebra inferior. E da bolsa malar também. Tá tudo inchado. Ela tava com um inchaço nessa região aqui. E a olheira. E aí malharam a coitada, porque ela estava com esse inchaço. E aí a Giana, que ela fala muito bem, ela fala muito bonitinho. Ela vai explicar pra vocês por que isso daí pode acontecer. Eu fiz um vídeo no Instagram explicando muito rapidamente, porque a Carol que faz nossos vídeos, ela não me deixa falar muito. E aí eu falei muito rapidamente sobre isso, mas a Giana, ela fala muito bonitinho aqui no YouTube, a gente tem mais tempo pra falar. E a Giana vai explicar em termos mais técnicos por que isso pode acontecer. 2 dias atrás, eu tive isso. Não tinha bebido muito, por incrível que pareça, porque eu bebo bastante. Eu não tinha comido comida japonesa, mas eu tenho preenchimento na região das olheiras. E isso é um gatilho. Por favor, explique. Ela fala muito bonitinho. É o seguinte, minha gente. Ela fala bonito. Eu vou explicar. A gente tem aqui um ligamento. Antes de tudo, a gente tem o ligamento retentor da pálpebra. Então, tudo que a gente coloca de preenchimento na pálpebra, ele fica localizado ali. Existe uma retenção hídrica no local. Então, quando o paciente vem no consultório e pede para preencher a pálpebra, a gente precisa avaliar se essa pálpebra está desinsuflada por um outro problema. É a têmpora que está afundada? A pálpebra é olheira, tá? A pálpebra é olheira, tá? É uma lara aqui, ó, que tá com deflação? Não. Então, assim, a gente só preenche a pálpebra quando o paciente realmente precisa muito, certo? Sim. Tá bom. Talvez essa moça tenha um preenchimento de pálpebra, mas ok. Ela estava também com um edema malar, que é um pouco mais pra cá, ó. Certo, amiga? Sim. Você tem também, às vezes, esse? Sim, eu tenho, mas eu tenho isso daí desde 2014. Mas muito discreto. Que é um resquício de um preenchimento realizado em 2014. E isso sim pode acontecer. Sim. Então o que acontece? A gente tem um ligamento aqui, ó, pálpebro-malar, que quando a gente emagrece, quando a gente tem uma flacidez, ele mostra uma certa retenção. Então a gente fica com aqui meio afundado e aqui existe uma bolsa que se acumula de líquido e de gordura, certo? Certo. E em algumas pessoas isso é mais marcado. Por quê? Por conta genética. Ou porque comeu comida japonesa, comeu sal, reteve líquidos. Sim. Ou porque bebeu e desidratou e depois inchou. Então o que acontece? Essa bolsa malar, ela é definida por 2 ligamentos retentores. Então aqui fica acumulado Faz água, um X aqui, ó. Isso, um X aqui, ó. E algumas pessoas acumulam aqui água e gordura. E fica retida. E que é bem difícil de desinsuflar. Existem vários tratamentos, a gente acaba fazendo vários tratamentos. Mas o que aconteceu com ela talvez seja um problema genético, talvez nem seja por preenchimento. Né? Talvez seja pelo próprio envelhecimento, talvez ela tenha comido comida japonesa no dia anterior. Talvez a coitada tenha chorado. Talvez ela tenha chorado, talvez ela não tenha dormido. Talvez tantas coisas, né? Quando a bolsa malar fica proeminente, a gente tem que tirar uma história do paciente. A gente tem que saber se tem preenchedor, se ele tá chorando muito porque terminou um relacionamento, alguém morreu, não sei, alguma coisa. Se ele tá com alguma inflamação no corpo, também precisa saber. Se a tireoide não tá funcionando direito. São muitas coisas. Não dá pra falar, cuida, trata aqui, doutor. Não é assim. E é importante, a gente saber disso, porque tem muita gente que fala assim, eu quero preencher a olheira. E aí tem gente que vai lá e preenche a olheira sem saber se o paciente tem esse histórico de, por exemplo, acordar com inchaço matinal, ou se o paciente tem esse histórico de já inchar com facilidade. Se você tem esse histórico de acordar e inchar, não preencha esse local. Porque a sua chance de eventualmente acordar com esse histórico da Kylie
da Kai ou Kylie, sei lá, whatever. Whatever. Isso daí pode acontecer. Outra coisa que pode acontecer... A gente vai colocar uma foto, né, Carol, dela com esse edema malar, que chama bolsa malar. Não é a bolsa do Jean Paul Gaultier, não é a bolsa da Gucci, não é a bolsa da Dior, a bolsa malar. Por que malar? Porque essa região chama malar, gente. Vai ter que acostumar que chama malar. Não é bochecha não, é malar. Agora, se isso daí for um excesso de preenchedor posicionado numa porção mais superficial, a gente pode remover esse preenchedor. Sim. Se isso daí for uma bolsa que a gente chama de malar mound. Ok. A gente pode fazer uma hashtag de fios nesse local para poder fazer uma sustentação. O que é hashtag de fio? Hashtag, né? A gente pode fazer uma hashtag de fios nesse local. Retenção, né, a gente pode fazer uma hashtag de fios. A gente pode colocar fio aqui e fio aqui pra gente fazer uma sustentação dessa região e melhorar a sustentação desse local, melhorando essa região. E aí, por aí vai, e depois a gente explica isso daí. São tratamentos, Só pra gente falar um pouquinho, porque falaram muito da coitada. Isso pode acontecer com você, como estava acontecendo comigo 2 dias atrás. E é isso daí que a gente queria falar. É isso. Um beijo pra você. Se tiver dúvida, manda lá. Beijo. Se inscreve no canal. Beijo. Isso. Tchau. Beijo, tchau.